Estamos de volta com Roda de Conversa e o tema do programa de hoje são as novas tecnologias, redes sociais, aplicativos e jogos que devem ser encarados como amigos e não como inimigos na sala de aula. O difícil é encontrar a receita. Participam do nosso programa o professor da Universidade de Passo Fundo, Adriano Teixeira, a professora da Unesp, Elisa Schlintzen, e o professor da UFMG, Diógenes da Silva Júnior. Voltamos então à nossa roda da conversa, mas antes da gente iniciar o nosso bate-papo, eu vou apresentar uma nova matéria com uma nova experiência de utilização da tecnologia em uma das escolas públicas. Para incluir os celulares e as redes sociais no dia a dia das aulas, tem que ter muita criatividade. Os professores da Escola Estadual Coração Eucarístico, em Belo Horizonte, encararam este desafio e estão conseguindo bons resultados. Vamos conferir. Em 2013, o Wi-Fi foi instalado nesta escola em Belo Horizonte para que os professores pudessem fazer chamadas e lançar notas no diário eletrônico. Só que rapidamente os alunos descobriram a senha e o que parecia ser um problema acabou abrindo possibilidades de novas aprendizagens. Era muito mais simples o seguinte, a gente chegar e falar assim, vou trocar a senha aqui do Wi-Fi da escola, ninguém mais acessa. Mas na realidade a senha está lá, é a mesma, né? E negociar isso, o uso adequado, né? Na sala de aula é para usar de qualquer forma, a hora que eu bem entenda, não, tem um direcionamento e torna mais dinâmica a relação dentro de sala de aula. Porque sala de aula nós vamos observar que ela é muito quadrada, ela é muito fechada, né? E na realidade você ampliando o contato, o diálogo dessa sala de aula para além daquela porta, já é um avanço muito importante. Então você busca novas informações e complementa aquelas que você já ia trabalhar normalmente. Nada melhor do que usar as ferramentas, né, para aproximar melhor professor e aluno. E a gente tem um grupo de WhatsApp, que é onde também eu passo instruções para eles, a gente conversa pelo WhatsApp, eu faço correções da linguagem deles, que eles usam uma linguagem tipo VC. Para ficar mais fácil a dinâmica da aula, eu passo pelo WhatsApp o tema da pesquisa que os meninos vão fazer. Porque eles já chegam com o assunto preparado e a discussão fica melhor dentro de sala. Você, utilizando os recursos que a internet oferece, você vai ampliar, né? No lugar de ficar preso ao livro didático, você tem a pesquisa através aí, você acessa ao Google, você tem a troca de informações entre alunos, a troca de informações entre alunos e professores, que é o caso do WhatsApp, que é o caso aqui do Facebook, né? Que o da escola ele orienta com as informações que vêm ocorrendo na escola, troca de trabalhos entre alunos. Nós temos um Facebook aqui do próprio Grêmio Escolar, que tem trabalhos de alunos em vídeo, em áudio, desenhos, textos. Eu resolvi trabalhar com sites de matemática, usar calculadora científica, por exemplo, na parte de geometria espacial, fórmulas. E eles começaram a interagir. As aulas ficaram participativas e eu gostei muito dessa experiência. Você proibir isso é um desgaste tão grande e depois você vai vendo que é algo tão insignificante que não vai alterar, né? Então você negociando, você consegue chegar a um ponto ali em que você pode possibilitar o uso de forma a ampliar, né, o apoio no desenvolvimento das atividades de sala de aula, as atividades em conjunto. Mais um professor aí que descobriu que é melhor trabalhar com do que contra, do que contra, né? Comentários, outras questões que estão sendo colocadas. Eu vou pegar um gancho, que é uma preocupação minha lá na UFMG agora. Todas essas tecnologias, né, elas têm um custo, né?
Então, ou você parte para uma abordagem como eles usaram, mídia social, né, disponibilizada gratuitamente e tal, ou você tem que investir em montar as suas plataformas. Né, investir em infraestrutura para isso, né, para isso, né? E aí eu quero cair no caso do Wi-Fi, né? Nós também temos lá no UFMG, quer dizer, não é o ideal que nós gostaríamos, né? Mas é uma primeira fase de implantação. Nós implantamos há uma questão de uns 2, 3 anos e temos 800, 900 mil pontos de acesso. Não é suficiente, né? E nós estávamos usando precariamente, por várias razões, e no meio do ano fizemos uma mudançazinha lá no firmware, atualizou e tal, melhorou. E as pessoas não perceberam a melhoria, né? E a melhoria que eu percebo, porque estou do lado do gestor, né? A primeira coisa foi a banda, a gente está falando de megabit, né? Nós temos hoje o acesso da UFMG à rede através de um canal de 1 gigabit. E ele nunca foi o grande problema. E nos últimos meses chegamos perto do gigabit. Nós estamos no 800, 900 continuamente. Ou seja, a partir de 9 horas da manhã até 6 da tarde, a gente estava chegando no topo lá. Ou seja, como não tinha mais, muita coisa deixou de ser feita. É tanto que a gente tinha que deslocar mensagens de grupo, né, dos professores para os alunos, a gente tinha que deslocar para o final da tarde para não sofrer ou não atrapalhar mais ainda. E o que aconteceu é que com o aumento da disponibilização da Wi-Fi, né, a melhoria de atendimento... Melhorar o acesso. Né? O acesso, a gente comeu toda a banda que a gente tem disponível, né? Então nós estamos migrando para o próximo passo, que é a disponibilidade nossa de 10 GB, porque nós já temos a previsão que 2, 3 já estarão ocupados assim que a gente trocar os equipamentos lá. Então, a gente precisa de fazer investimento em infraestrutura, né? Nós precisamos de preocupar com a questão da senha do Wi-Fi, porque ele fez uma coisa interessante, porque ele liberou um acesso digital para a comunidade em volta, né? A gente tem problemas de segurança, ou seja, acessos indevidos, né? Sites proibidos, aquele monte de coisa. Então, há um outro aspecto, né, tecnológico disso daí, que é a operação dessa tecnologia que nós precisamos preocupar também. E vocês acham, trazendo isso até, o professor Diógenes traz uma realidade da UFMG, a gente pensar isso, inclusive, para o ambiente das escolas estaduais, quer dizer, né, nós estamos falando de um universo de 3.761 escolas em todo o estado de Minas Gerais. Obviamente tem o problema da infraestrutura, do investimento, né? Mas desse tipo de conteúdo, como lidar? Alguns professores, às vezes, em conversas informais, falam, como é que eu lido com esse conteúdo do ponto de vista pornográfico? Como é que eu faço isso? Tem alguma reflexão que a gente consegue fazer aqui para tentar ajudar? Eu acho que isso é um desafio e você trabalhar, muitas vezes a gente trabalha com valores, né, ética e tal, e tem a professora Ivani Fazenda que ela fala assim, um aluno pode tirar 10 em ética, né, e não ser ético. E isso é um desafio que você se apropria desse momento, se aproveita desse momento para trabalhar o que é ético, o que não é ético, até que ponto você vai prejudicar um grupo inteiro se você entrar num site desse, porque aí nós vamos ter a nossa internet interrompida, você está entendendo? E aí você cria regras. Então, quando você vai pôr uma rede, alguma coisa na escola, você constrói junto com seus alunos quais são os regimentos, o que realmente deve regir, permear para que nós possamos usar da melhor forma possível, de forma que vai ser proveitoso para todos nós. Então, assim, eu conheci a Escola da Ponte, lá em Portugal, e aí quem me recebeu não foi um adulto e nem um professor, foi o próprio aluno, e ele me explicou detalhadamente como eu poderia usar a tecnologia, se eu podia fotografar, se eu não podia, porque ele construiu junto. Então, ele obedecia aquelas regras. E as coisas que vêm muito de cima para baixo, né, é complexa.
Então, assim, eu vejo esses professores como eles foram sábios, né? E eu vejo os professores, os nossos educadores, como eu falo assim, eu gosto muito de trabalhar com formação, porque eu acho que a saída do nosso país é a educação. É você criar uma cultura de respeito, de ética, de valores, para que as pessoas compreendam vivendo, não lendo, não recebendo. Né? A gente, quando tu passou a bola pra gente, a gente ficou, fala, não fala, porque eu tava lembrando uma coisa, a gente tava conversando no Pensei que vocês intervalo. iam me deixar aqui. No intervalo, depois que a gente Tinha que cortar mudar o nome e do programa, Saia Justa. cortar e editar, pode, mas teve 2 momentos de hackeagem aqui, né? E isso é uma questão importante de pensar, né? O hacker não é o cara mau, o hacker é o cara que usa a sua competência técnica, os dois, tanto o diretor quanto os alunos, né? De forma criativa para o bem comum, né? Então, os dois Tem um bem comum, claro. Porque ali, né? talvez 90% das pessoas que nos escutam pensariam o seguinte: não, o professor, a direção devia ter trocado imediatamente. Sim. O professor hackeou Como essa loja. trocar o segredo de uma fechadura, né? Exatamente. Então o diretor hackeou essa loja. Não, vamos deixar aberto, vamos construir uma forma como o professor estava colocando. Só que tu falava no intervalo sobre, bom, agora é o último bloco, vamos ou amarrar ou desamarrar algumas coisas. Eu quero desamarrar algumas então coisas. Então vamos desamarrar. E fica como sugestão até para um outro lado de conversa. Então já fica o convite, hein? Se o avião ajudar, melhor. Bom, mas piada interna. Faz uns 20 anos que a gente tem tecnologia nas escolas. Isso. Por aí. Não de forma massiva, né? E o que eu quero colocar é o seguinte, já teríamos tido tempo de que essa tecnologia, que é extremamente potente, poderosa, né? E democrática, pudesse mudar os índices da educação no país. Mas será que ela não muda porque ela é exatamente Pois democrática, Labula? Não, já teríamos tido tempo, mas o que eu quero propor aqui é uma discussão no seguinte sentido. A tecnologia sempre entra com a ideia da interdisciplinaridade, do trabalho por projetos, de usar a tecnologia na minha disciplina, de fazer isso, fazer aquilo. E eu agora estou jogando uma questão para a gente discutir e pensar futuramente, né? Nós não tivemos uma melhoria significativa. No ranking de 40, a gente está em 39º na educação. Então, será que não é hora de pensar a tecnologia de forma diferente? Nós temos alguns países que já estão fazendo isso, Estados Unidos é um, e que quando eles começam esqueça projetos, esqueça a interdisciplinaridade. A gurizada, como a gente chama no Sul, vai lá para dentro do laboratório para programar computadores. Nós temos soluções extremamente fáceis, poderosas, disponíveis em todas as máquinas estaduais do Brasil, chamado Scratch, por exemplo, do MIT. Né? É um software de programação, foi lançado agora há uns 2, 3 meses, a versão do Scratch para smartphone e para tablet, onde a gurizada pode programar. Só uma informação, nos Estados Unidos, as escolas que fizeram isso, os alunos apresentam 30% de desempenho superior nas outras disciplinas, sem usar a discussão da interdisciplinaridade dos projetos com as tecnologias. Por quê? Porque a programação, o Steve Jobs falava, né, nos ensina a pensar. Pensamento o procedimental, ato da programação é isso, pra gente. A criar e assim por diante. Então fica aí no ar, né? Será que não está na hora de fazer algumas experiências lá na UPF, em Passo Fundo a gente ensina 300 jovens de escolas públicas a programar até o 8º ano, e no grupo de pesquisa a gente está trabalhando com programação de computadores com alunos de 4 a 6 anos. E tem sido muito, mas muito interessante mesmo. Né? Então fica aí uma desamarração. E acho que cabe, inclusive, uma outra sugestão aí dessa proximidade maior entre a universidade, sobretudo as universidades públicas, com, vamos chamar aí, os outros níveis da educação, seja infantil, como a fundamental, como ensino médio. Que, naturalmente, o que a gente pensa, a universidade é o lugar onde a gente desamarra, não é isso? Né? E aí? Sugestões para esse nosso final, estamos caminhando para o nosso final de bloco. Em algum momento eu vou ter que amarrar, porque eu tenho que encerrar, mas para a gente pensar, temos aí alguns 2 minutinhos aí para a gente... Eu penso assim, na verdade, eu tenho uma experiência, que até comentei com ele que em Leiria nós nos conhecemos em Leiria. Eu fui apresentar um trabalho e trabalhei com projetos, não com projetos de informática, mas sim usando a informática para desenvolver os projetos. E eu peguei as salas de aceleração. Então, quando chegou o SARESP, eu fui chamada pela escola porque 90% dos alunos ali foram considerados como analfabetos funcionais, certo?
E aí nós trabalhamos com projetos sobre violência, que é um tema que vocês vão falar, projetos sobre a fome, e fomos trabalhando com esses projetos. E esses alunos, muitos não sabiam nem... Tinha aluno que estava na 7ª D, que hoje é o 8º ano, que não sabia escrever nenhum nome. Ele chamava Daniel e escrevia Fael, sabe? Então, era um problema seríssimo. E na hora de fazer a prova do Saresp, que é a avaliação do Estado, de lá do Estado, né? O professor tinha que ler o enunciado e anotar o que o aluno falava. Quando nós trabalhamos dessa forma, onde nós usamos a tecnologia, e você falou muito bem, a tecnologia, ela permite a construção, ela permite a colocar o raciocínio lógico da criança e tal. Esses alunos passaram a ter notas melhores, esses alunos que estavam na sala de aceleração, do que os alunos que estavam na melhor sala daquela série. Nós trabalhamos da 5ª à 8ª série. Então, eu acho assim que não é a tecnologia, mas sim a forma que nós vamos fazer isso e como vamos formar os nossos professores, desde a formação inicial até a continuada. Professor Diógenes, uma palavrinha rapidinha, estamos aí quase na acabando. nossa hora. Uma preocupação que a gente começa a ter, e a minha formação é sempre tecnologia, né? É que não está dando tempo hoje, nos 5 anos de um curso de engenharia, minha engenharia elétrica, engenharia de computação, de ensinar tudo durante esse período. E a gente precisa passar parte do conhecimento para o ensino médio, por exemplo. Mas não dá para passar simplesmente esse conhecimento, ele precisa de certos fundamentos. Mas lá no ensino médio, o aluno tem que começar a ter esse incentivo a descobrir coisas. Não é só na universidade que ele vai descobrir. Aquela ideia antiga de quando você passa no vestibular, você vai conhecer tudo. Não é verdade. Eu acho que o conhecimento você vai ser quando antes. você crescer. Exato. Você já é muito antes disso. Você já é. Já é. Bom, mas infelizmente o nosso tempo chegou ao fim. Eu agradeço profundamente a presença de vocês aqui na Magistra. Convite aberto para voltar para o Roda, para a gente continuar com esse debate e outros que com certeza estão aí para a gente enfrentar. Roda de Conversa termina aqui, mas você também pode assistir a este e outras edições do nosso programa na internet, na página do Centro de Referência Virtual do Professor, o nosso CRV, e também no canal da Magistra, que fica no YouTube. Basta digitar www.youtube.com/Magistra SEEMG. Tudo junto. Tchau, um abraço a todos vocês, muito obrigado e até o nosso próximo programa.